O que faço com esses números? O que faço com esses números? Olá pessoal, beleza? Vamos então encerrar esse nosso tópico aí de cilindros. No vídeo anterior eu falei para vocês como encontrar a área total da superfície de um cilindro. Nesse vídeo então nós vamos aprender a calcular o volume de um cilindro. E lembrando que o nosso estudo está mais focado nos cilindros retos. O que são cilindros retos? São aqueles em que a geratriz é perpendicular à base, ou seja, a geratriz forma com a base ângulos de 90 graus. E nós sabemos que os cilindros, as suas bases são circulares. Portanto, para a gente calcular o volume de um cilindro, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então nós podemos escrever isso daqui, ó. O volume de um cilindro, tá aqui, de um cilindro, é só pegar e isso é igual à área da base e multiplicar pela altura H. Como a base de um cilindro é um círculo, então nós podemos também dizer que o volume de um cilindro, tá aqui, vai ser igual à área da base. Quem é a área da base? Já que a base dele é circular, é π vezes o raio ao quadrado, isso tudo vezes H. Pronto, está aqui a fórmula para a gente calcular o volume de um cilindro. Bom, agora que nós já sabemos a fórmula, então vamos resolver umas atividades aí para a gente fazer a aplicação dessa fórmula aí do volume do cilindro. Então a primeira questão nós temos aqui. As duas latas na figura possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e os diâmetros da base, tá aqui os diâmetros da base, indicados aqui nessa figura. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume, então vou destacar aqui, as duas latas têm o mesmo volume, qual o valor aproximado da altura H? Bom, já que ele falou que essas duas latas aí em formato de cilindros têm o mesmo volume, então eu vou chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Por quê? Porque agora eu posso concluir que o volume de A é igual ao volume de B, porque ela tem mesmo volume. Então vamos calcular o volume de A, calcular o volume de B, depois igualar os resultados encontrados. Então eu tenho aqui o volume de A, é só aplicar a formulazinha que nós acabamos de ver, πr ao quadrado vezes H. Então é π vezes o raio ao quadrado vezes H. Então o volume de A é igual a π vezes o raio. Viu? Não foi dado o raio, mas foi dado o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, portanto, o raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 12, o raio é 6. Como é ao quadrado, 6 ao quadrado, e vezes a altura, que é o que eu quero, que é H. Portanto, o volume de A é igual a 6 ao quadrado, 36. 36 vezes π vezes H, 36 π H, isso daqui centímetros cúbicos. Pronto, encontrei o volume de A. Agora vou encontrar o volume de B. Aplica a mesma fórmula. Então, o volume de B é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes H. Então, o volume de B é igual a π vezes o raio, deu o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, como o diâmetro é 16, a metade de 16 é 8, só que é ao quadrado, então 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Então nós temos que o volume de B é igual a π vezes 8 ao quadrado é 64, isso vezes 4. Então o volume da lata B vai ser igual a 64 vezes 4, 256 vezes π, 256 π centímetros cúbicos. Pronto, já tenho os dois volumes. O que eu vou fazer agora? Vou igualar o volume A com o volume B.
quem é o volume A? 36 πH, tá aqui, vai ser igual ao volume de B. Quem é o volume de B? 256 π. Portanto, o que nós vamos fazer? Como eu quero calcular H, então H é igual a 256 π, isso tudo dividido por 36 π está multiplicando, vem para cá dividindo 36 π. O que eu posso fazer? Corto esse π com esse π, então podemos concluir que H é igual a 256 dividido por 36, vai dar uma dízima periódica, 7,111. Aí ele fala qual o valor aproximado, então vamos colocar 7,11 centímetros. Aí a altura da primeira lata com o formato de um cilindro. Beleza? Vamos agora resolver a questão 2. A questão número 2 é uma questão do Enem e ela fala o seguinte: uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustram as figuras abaixo. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Então, nós temos aqui um cartão retangular de 20 por 10. A artesã posiciona esse cartão de 2 formas. Aqui, o tipo 1, o comprimento é 20 e a altura é 10. Quando ela une esses 2 lados opostos, dá origem a este cilindro, que forma a vela do tipo 1. Depois ela muda a posição desse cartão, ou seja, vai ficar um comprimento 10 e a altura 20. Quando ela une esses 2 lados opostos, dá origem a este cilindro, que forma a vela do tipo 2. E preenche esses cilindros completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao valor da parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será: como a parafina, a quantidade de parafina é diretamente proporcional ao volume desses 2 cilindros, então basta a gente calcular o volume desses 2 cilindros e comparar o volume 1 com o volume 2. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar então V1 o volume da vela do tipo 1. Então V1 é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Para mim calcular o volume, então eu preciso do raio e eu preciso da altura. A vela do tipo 1 eu tenho a altura, que é 10 centímetros, eu não tenho raio, mas eu tenho o comprimento da circunferência. Por quê? Quando ela une esses lados opostos, forma este cilindro. Então este é o comprimento da circunferência e esse segmento aqui vale 20 centímetros. Portanto, nós podemos concluir que o comprimento da vela do tipo 1, que é o comprimento da circunferência, é 2π vezes o raio. E esse comprimento está aqui, ó, é 20. Então, 20 é igual a 2π vezes o raio. Então, nós podemos dizer que o raio da vela do tipo 1 vai ser igual a 20. Esse 2π está multiplicando, vem para cá, dividindo. Portanto, o raio da vela do tipo 1 é igual a 20 dividido por 2 é 10. Então, vai ficar 10 sobre π. Está aqui, já encontrei o raio da vela do tipo 1. Então, é só aplicar na fórmula agora. Então, o volume 1 vai ser igual a π vezes o raio, que está aqui, que é 10 sobre π, só que é ao quadrado, e isso vezes a altura. Quem é a altura? 10. Então, vezes 10. Então, V1 vai ser igual a π vezes 10 sobre π ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, e π ao quadrado é π ao quadrado. E isso tudo vezes 10.
eu vou cortar esse π com esse quadrado, porque π ao quadrado é π vezes π, então eu corto um π com esse π, sobra um π embaixo. Aí eu posso concluir então que V1 vai ser igual a 100 vezes 10 é 1000. Então é 1000 dividido por π. Este é o volume da vela do tipo 1. Agora eu vou calcular o volume da vela do tipo 2 fazendo o mesmo procedimento. Então eu tenho que V2 é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes H. Mas como eu não tenho raio, eu vou aplicar então o comprimento da circunferência. Então o comprimento 2 da vela do tipo 2 vai ser igual a 2π vezes o raio. Qual é o comprimento da vela do tipo 2? É 10. Então 10 é igual a 2π vezes o raio. Ou seja, o raio da vela do tipo 2 vai ser igual a 10, 2π está multiplicando, vem dividindo, então o raio da vela do tipo 2 é 10 dividido por 2 é 5, 5 sobre π. Está aí o raio da vela do tipo 2, então agora é só aplicar a fórmula. Então eu tenho o volume da vela do tipo 2 é igual a π vezes o raio que eu acabei de encontrar, que é 5 sobre π, isso ao quadrado, e vezes a altura da vela do tipo 2. A altura é 20, está aqui. Então, podemos concluir que V2 vai ser igual a π vezes 5 sobre π ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, π ao quadrado é π ao quadrado, isso tudo vezes 20. Vou fazer a mesma coisa, corto esse π com esse quadrado, sobra um π. Então, a vela do tipo 2 vai ser igual a o volume da vela do tipo 2 é igual a 25 vezes 20, que é igual a 500, isso dividido por π. Então, ficou fácil agora de analisar isso daí. Por quê? Porque o volume da vela 1 é 1000 sobre π, o volume da vela 2 é 500 sobre π. Como os denominadores são iguais, então basta comparar os numeradores. Então nós podemos concluir que V1 é o dobro de V2. Então V1, que é o volume da vela do tipo 1, é igual a 2 vezes V2, que é o volume da vela 2. Ou seja, V1, só escrevendo aqui, V1 é o dobro de V2. Pronto, finalizou. E agora vamos fazer a questão 3. Para finalizar o vídeo então, vamos resolver aí a última questão, que é uma questão do Enem também, a questão 3. Ela diz o seguinte: para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura de espessura desprezível foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Então a situação é o seguinte: nós temos um cilindro de 2 metros de diâmetro por 4 metros de altura. Em volta desse cilindro foi colocada uma camada de concreto de 20 centímetros de espessura para formar então uma manilha, e sabendo que o preço do metro cúbico da manilha do concreto é de R$10, então ele quer saber qual foi o valor gasto para construir essa manilha. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar este cilindro aí. Então nós temos aqui um cilindro inicial, tá aqui. Esse cilindro ele tem 2 metros de diâmetro, então ele tem aqui 2 metros de diâmetro, tá aqui. Então vou colocar aqui 2 metros, é o diâmetro deste cilindro.
2 metros. A altura desse cilindro é 4 metros. Então está aqui a altura 4 metros, foi dado. Se o diâmetro é 2 metros, então o raio é 1 metro. Está aqui o raio 1 metro. Vou chamar esse cilindro inicial, esse primeiro aí, de V1. Então vou calcular o volume desse cilindro 1. Então V1 vai ser igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então o volume desse cilindro 1 vai ser igual a π vezes o raio é 1 metro, então é 1 ao quadrado, vezes a altura que é 4, então V1 é igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 4 é 4, então vai ficar 4 vezes π, que é 3,1, então 3,1 vezes 1 vezes 4, isso V1 é igual a 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, 12,4 metros cúbicos. Esse é o volume, então, do cilindro 1, que é esse cilindro aí inicial. O que vai acontecer agora? Foi colocado em volta uma camada de concreto de 20 centímetros de espessura. Então, nós temos aqui uma camada de concreto aqui de 20 centímetros de espessura. Está aqui a camada de concreto de 20 centímetros de espessura. Então, essa camada de concreto deu origem a um novo cilindro. E esse novo cilindro tem esse raio aqui, ó, daqui até aqui, que era do original V1, é 1 metro. Como esse pedaço aqui é 20 centímetros, está aqui 20 centímetros, e 20 centímetros é igual a 0,2 metros, então nós podemos dizer que esse raio, que é daqui até aqui, certo? Quanto que vale esse raio? Esse raio vale 1,2 metros. Então vou calcular V2, que é o volume desse cilindro vermelho aqui, ó. V2 vai ser igual a π vezes R ao quadrado e vezes H. Então V2 é igual a π vezes o raio. Quem é o raio? É 1,2 porque era 1, como aumentou a espessura em 0,2, então 1 mais 0,2, 1,2. Então isso é 1,2 ao quadrado e vezes a altura que continua a mesma, que é 4. Portanto, nós podemos concluir aqui que V2 vai ser igual a π, ele falou que é para considerar π 3,1, vezes 1,2 ao quadrado, 1,2 ao quadrado é 1,44 e vezes 4. Então, V2 vai ser igual a 3,1 vezes 1,44 vezes 4 dá 17,856 metros cúbicos. É o valor, ou melhor, o volume desse cilindro aqui de vermelho. Mas agora, como que a gente faz para encontrar então o volume dessa manilha de concreto? A manilha é só isso aqui, ó, só esse pedaço aqui. Então, o volume do concreto é só pegar o volume desse cilindro de fora, que é V2, menos o volume desse cilindro de azul, que é o de dentro, que é V1. Então, nós temos que o volume do concreto vai ser igual a V2, acabei de calcular V2, 17,856, menos V1, 12,4. Então, o volume do concreto, tá aqui o volume do concreto, é igual a 17,856 menos 12,4 dá 5,456 metros cúbicos.
Então, esse é o volume do concreto. Então, para a gente saber qual foi o valor gasto para construir essa manilha, é só pegar então e eu tenho aqui, vai ser 5,456 vezes R$10, que é igual a R$54,56. Então, nós temos aqui o valor que foi gasto para construir essa manilha. Pronto, tá aí o valor gasto. Finalizamos então esse vídeo. Não esqueça, quem não está inscrito no canal, se inscreva. E o próximo vídeo de Geometria Espacial 1 vai ser sobre pirâmides. Até mais!